tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este espacio. Bueno, voy a empezar a presentar a nuestra expositora. Es, como dijo nuestra compañera Miriam, es doctora en Políticas de Comunicación de la Universidad de Brasilia, con tutoría de la Universidad de Sevilla, España, miembro titular del Consejo Nacional de Política Cultural del Ministerio de Cultura en Brasil y representante del Distrito Federal de Brasil en el Colegiado Sectorial de Diseño, también vinculado al Ministerio de Cultura. Profesora de la Universidad de Brasilia y coordinadora del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Proyectos I+D+I, Núcleo Multimedia e Internet. Actualmente es investigador prometeo de CIESPAL CENESID y tiene un programa emprendido por el Estado ecuatoriano. Le damos la palabra a Daniela. Muchísimas gracias, Daniela, por estar aquí y conversar sobre este tema de bastante relevancia. Bien, yo agradezco a José Morán por la organización del seminario, que es un investigador aquí de CIESPAL, a María por estar aquí conmigo una vez más, como moderadora, a CIESPAL por organizar siempre esos conversatorios y también a CENESID, ¿no? Que estoy aquí por esa oportunidad junto al gobierno de Ecuador. Mira, yo voy a hablar un poco, y es poco porque para el tiempo que tenemos, hablar de gobierno electrónico es una cosa así bastante complicada, porque son muchas variables, en fin, muchos contextos, y entonces yo empiezo hablando un poco de cómo construir y cómo evaluar el gobierno electrónico para crear estrategias para ampliar la participación ciudadana, ¿no? Entonces yo hablo un poco ya es mi segunda vinculación aquí en Ecuador, hace un año y algunos meses, un año y medio casi que estoy aquí. Conozco un poco, creo, de la realidad de las políticas para la inclusión de tecnologías de la información y comunicación, principalmente para la participación ciudadana. Entre 2015 y ese año, hasta marzo, ese fue mi proyecto de investigación aquí en CIESPAL, ¿no? Donde realizamos varios estudios y es bueno hablar un poco de eso porque eso me llevó a hacer la segunda vinculación y elegir un proyecto donde yo pueda contribuir un poco más en las políticas públicas vinculadas a las TICs, ¿no? Entonces, en mi primera vinculación, la investigación fue sobre las nuevas tecnologías de información y desarrollo social, ¿no? Que fue un análisis teórico-metodológico que no fue solo eso, ¿no? Y un programa de investigación colaborativa para el buen vivir. Tenía como objetivo el desarrollo de las investigaciones y la realización de diseño conceptual, metodológico sobre el papel de las TICs en los procesos del desarrollo nacional con foco en la educación y la participación ciudadana. Pero, en fin, empezamos con eso, pero cambiamos un poco y ampliamos más, ¿no? Incluso construyendo muchos proyectos aquí. Entonces, más o menos de los resultados obtenidos tenemos esos números ahí y la contribución fue a partir del objetivo 1, 4 y 5, básicamente, del Plan Nacional del Buen Vivir y muchos productos alcanzados gracias a CIESPAL, a Ecuador, ¿no? Donde, en fin, yo tuve la oportunidad de crecer muchísimo como investigadora y a las personas de CIESPAL también que siempre están aquí apoyando y construyendo juntos, ¿no? Entonces fueron proyectos de investigación, consultorías, coordinación de investigación, cooperación, publicaciones sobre esos temas. Yo estoy pasando rápido porque tengo muchas cosas aquí que hablar para no ser también tan cansativo, ¿no? Ese proyecto fue el primer proyecto que construimos, que fue un producto de CIESPAL junto con CENESID para la participación ciudadana. No teníamos una plataforma de participación ciudadana y eso fue parte de un proyecto que iniciamos el año pasado, yo creo que en el segundo semestre, con el equipo de CIESPAL, ¿no? En julio, no, fue un poco, empezamos un poco antes, con la participación de Francesco, compañero también de Prometeo que está aquí, Vicente, María, Pablo, en fin, y un montón de gente del equipo de TICs, Alejandro, Pablo, Wilfrido y varias personas que pasaron por aquí. Esa plataforma de participación construimos ya con una base, sería
Mira, pensamos assim, não? Se vamos construir um espaço de consulta pública, por que então não abrir para, de verdade, participação, não, de los cidadãos em relação a vários assuntos e a vários assuntos importantes, não, que interessam à cidadania? Construímos, ampliamos essa plataforma para generar espaços. Essa é a visão geral, eu não vou estar falando sobre isso, pero essa parte da plataforma é onde estão os projetos aí sim, que precisam de uma aportação de los cidadãos, primeiro para evaluação de políticas públicas, outro de construção de projetos de lei e coisas assim. Se querem depois conhecer, todos podem ter acesso e entrar e participar de todas as discussões que estão aí abertas. Então, temos SES, a agenda da educação superior, temos vários, eu creio que o COIS, não? Aún está aí, pode revisar as aportações, o plano, enfim, temos várias coisas, pero a parte que para nós era muitíssimo importante e insistimos que deveria existir aí são os espaços basicamente vinculados à cultura digital, não, para abrir espaços para que as pessoas, os cidadãos, os jovens, enfim, as pessoas interessadas. Aqui temos um espaço, por exemplo, para a construção de blogs e de comunidades. Como funciona isso? Qualquer pessoa pode entrar aí e criar um blog e distribuir a informação e as pessoas podem entrar, enfim, é um espaço para os cidadãos utilizarem como queiram. Óbvio que tem que cumprir as normas, não, de não, enfim, ofender a nadie, a etiqueta básica da internet, pero é um espaço aberto à cidadania. Então, mantenemos isso, cresce cada vez mais a participação na construção de los blogs e de las comunidades, não? Aqui temos algum exemplo de los blogs, a educação virtual no processo de interaprendizajes, isso foi criado por parece aqui professor, outro sobre, enfim, há blogs sobre redes sociais, há blogs sobre geopolítica, há blogs sobre software livre, enfim, um pouco de tudo. E as comunidades também, vamos mais ou menos nessa. Nada, nenhum desses espaços estão estruturados para ou por o medo de muitas pessoas, pero eu vou criar o blog e vão me censurar. Não é censurado, apenas acompanhamos para ver se não estão, enfim, nem molestando a nadie, nem ofendendo a nadie e cumprindo com as normas básicas da participação. Não é um espaço para participação, pero também vamos respeitar a todos aí. Depois dessa investigação, desse ano, não, ao final, mais ou menos, começamos a ver a situação dos dados que estavam distribuídos em Equador. Seria mais relacionado já à parte do uso das TICs e transparência no governo, não? Quais são os dados, começar a trabalhar com a visualização desses dados e fazer uma avaliação um pouco mais profunda de como se utilizam as tecnologias de informação e comunicação no Equador, tanto por a cidadania quanto por el governo e como isso e como, enfim, poderíamos estruturar novas oportunidades tanto para, enfim, para as duas partes, não? Porque nunca é de um único lado. E aí, enfim, encontramos um grande problema, bastante grande para mim, que os dados que são distribuídos, por exemplo, no Ministério de Telecomunicações ou por la Secretaria de Governo Eletrônico em Equador, não são atualizados desde 2014. E os dados que estão aí distribuídos e apresentados, por exemplo, se comprometem a fazer uma avaliação dos indicadores de governo eletrônico, a Secretaria, por exemplo, de Governo Eletrônico de Equador, Mintel se compromete a distribuir um sistema para que podamos ter acesso aos dados, pero o que encontramos, enfim, é que não há nenhuma metodologia associada às medidas. Os planos para governo eletrônico são fantásticos, pero não há uma avaliação disso. E aí eu creio, o grande problema, porque se não se evalua, se não se criam os indicadores para isso, é gravíssimo, não? Principalmente para quem utiliza esses dados que estão aí para políticas públicas e para melhorar a situação.
Aquí tenemos otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando entro siempre, yo intento todas las semanas a entrar en el observatorio, por ejemplo, de Mintel, que tiene ahí un observatorio de TICs. Nunca, no funciona el sistema, está ahí abierto, podemos accesar, pero no funciona, no genera relatorios y no tenemos acceso a eso. Enfim, pensando em todos os problemas, eu estava aqui basicamente para estudar, analisar e proponer várias. Enfim, estamos aqui para aportar, não, para o país. Então, vimos que, mira, se pode aportar muitíssimo em várias áreas, como educação e outras, mas não se pode aportar para outras, como, por exemplo, para a saúde, para mobilidade, para uma série de outras áreas que nos parecem bastante importantes, não? Então, ao final quando terminamos, não, Prometeu, uma vinculação ao projeto Prometeu, temos que entregar um informe com todos os resultados, tudo o que hicimos, entregamos mês a mês. Pero, ao final, entregamos um diagnóstico, não? Que hicimos, quais são as recomendações. E eu creio que a principal recomendação foi, não, que o país, não, pueda criar novas possibilidades para a participação cidadã, incluindo para isso as TICs, não? E que o governo eletrônico para Equador, que me parece que, tendo na Secretaria de Governo Eletrônico, um Ministério de Telecomunicações, um montão de estruturas vinculadas à comunicação, é mais que imprescindível que cree estratégias para a estruturação disso. Que eu, por exemplo, não encontrei em nenhum lugar, enfim, com dados públicos. Solicitei, também não recebi nem resposta. Pero isso não cambia só os processos de uso de TICs, não? Isso cambia os processos econômicos, culturais, políticos, sociais, de uma maneira geral. E aí, minha segunda vinculação com essa visão do que, mira, se não temos, então podemos fazer desde aqui, não? Uma avaliação. Então, eu propus esse projeto, que tem esse tema é cidadania e governo, inovação em TICs para a ampliação da participação cidadã e territorial e as relações governo para cidadão. Porque os cidadãos, se têm a oportunidade, se participam. Óbvio que precisamos de educação para isso e de outras estruturas, não? E incentivar e motivar e uma série de estratégias para isso. Pero se têm a oportunidade, se participam. Então, temos que criar oportunidades. E aí, a pergunta, problema, assim seria, como ampliar a relação entre cidadão e governo em la construção de políticas públicas por intermédio das tecnologias da informação e comunicação e las lógicas da comunicação para o bom viver. E aí, estruturei, junto com o CIESPAL, não? Que é uma investigação, assim, eu digo, não é uma investigação super feliz, assim, como são as outras, não? Quando estamos falando de educação, que é bom estar aí com os estudantes e professores. É uma investigação bastante dura, assim, porque trata de estruturas que já estão e, enfim, avaliações bastante profundas nessa relação governo-cidadão com base em las tecnologias da informação e comunicação. Então, dividimos essa investigação e aí da metodologia para avaliação de governo eletrônico. Isso não é só, assim, não fui eu que criei isso. Isso é uma metodologia que desenhamos aqui, considerando vários aportes de outros países, de outras experiências que tivemos em outros lugares também, e adequamos ao contexto do Equador para poder avaliar o governo eletrônico aqui. Então, as etapas de investigação são a avaliação do grado de madurez do Programa de Governo Eletrônico do Equador, como uma maneira de verificar a disponibilidade de serviços, espaços de participação e informação aos cidadãos. Podemos avaliar outras coisas? Sim, podemos, e provável que, enfim, que encontremos aí outras tantas informações. E a segunda parte seria a avaliação da usabilidade e acessibilidade dos portais, que se encarga de comprovar hasta que ponto a informação é de fácil acesso, compreensível e adequada à realidade dos cidadãos. Porque, por exemplo, eu sou de Brasil e temos um programa bueníssimo de governo eletrônico em uma cidade de Brasil. Em las outras é bastante
enfim, é bastante débil, assim. Mas em São Paulo, em la ciudad de São Paulo, eu digo que o melhor governo eletrônico que eu tenho em meu país, a experiência de participar da construção e da avaliação dessas estratégias, que são fantásticas. Por exemplo, analfabetos se utilizam de plataformas, de portales gubernamentales para sacar documentos, para, enfim, conseguir promover a estrutura entre a comunidade que lideram e o governo. Então, sim, é um logro fantástico, mas isso com muito trabalho, muito esforço, trabalhando assim de todas as maneiras possíveis para que as pessoas tenham acesso à informação. Não precisa entender uma lei, não precisa entender a estrutura do governo. Precisam saber o que, como, seus direitos, suas possibilidades, não? E que o governo os escute. Então, para lograr a primeira parte desta investigação, essa primeira parte aqui, a avaliação do grado de madurez, dividimos em algumas etapas. A primeira parte, então, foi dividida no primeiro trimestre, a eleição da muestra, que é isso. O que vamos evaluar? Não evaluamos todo? Não. Evaluamos o que é significativo para poder replicar. Então, evaluamos o que temos de melhor. Não evaluamos o que temos de pior. Porque o que temos de melhor pode estar melhor aún. E ser um modelo, não? Ou um protótipo, um modelo para outras estruturas de governo. Em segundo e terceiro trimestre desse ano, vamos evaluar o grado de madurez de um programa de governo. Essa metodologia propõe que o grado de madurez de los programas de governo eletrônico sejam evaluados por meio de seus portales disponíveis. Então, esse que elegimos, aí vamos a sacar a evaluação desse grado por essa estrutura. As variáveis, categorias e dimensões propostas podem ser analisadas para medir a madurez de um programa de governo eletrônico em 3 dimensões analíticas que são suficientes para isso. Podemos ter mais e outras? Sim, podemos, mas essas já são gigantes, assim. Então, o tipo de contenido ou serviço, o grado de relação com o cidadão e o nível de governo eletrônico. O que significa tipo de conteúdo, não? De avaliação vai proporcionar dados acerca do tipo de informação ou serviços que mantém a maior presença em los portales gubernamentales. Os dados vão servir como prova de los resultados em los análises de cada dimensão do nível de governo eletrônico, e cada nível de governo eletrônico se caracteriza por um tipo de informação ou serviço. Temos 5 grados básicos do governo eletrônico que já vou explicar como é. Esses níveis estão divididos em 16 categorias, cujos pesos, não, para essa avaliação vão variar de acordo com a pertinência e o grado de complexidade da informação ou serviço que o governo oferece. O grado de relação com o cidadão. Aí, o ponto central de como se estrutura, não, o governo eletrônico. Porque no mais alto nível de governo eletrônico, como vemos em 2 países que eu conosco, que é Canadá e Finlândia, são os 2 países mais avançados em isso, já estão no último nível de governo eletrônico. Tem incluso a possibilidade, não se vê a estrutura do governo, eu não preciso saber como funciona o governo para ter acesso à informação, participar e ter feedback de minha participação. Então, é um canal de verdade de retroalimentação constante entre os cidadãos e o governo. Então, o grado de relação. Essa dimensão identifica o grado de relação com o governo, que o governo mantém com o cidadão, por meio de um portal ou de um espaço virtual ou o que seja. E são compostas de 3 categorias, cujos pesos variam segundo o nível também de relações que cada um oferece. A categoria de relação interpersonal, a relação por grupos ou classes e a relação personal, 1 a 1. Por fim, os níveis, não? Como classificamos os níveis de governo eletrônico? Nessa visão, as variáveis de análise estão agrupadas em um dos 5 níveis de madurez do governo eletrônico. Presença básica, o primeiro nível de governo eletrônico. Tenho um site, aí, tenho um espaço, tenho na cara, em los espaços, enfim, tecnológicos. O segundo nível é a presença intensiva e interação.
La presencia intensiva significa que yo estoy ahí, pero yo paso información constante a los ciudadanos y ellos reciben y pueden aportar más o preguntar o, en fin, sacar dudas que tengan. El tercero nivel, yo tengo servicios y transacciones financieras de interés de los ciudadanos. Servicio que el gobierno ofrece a los ciudadanos y transacciones financieras que están dentro de esta evaluación. ¿Qué transacciones financieras? Pago de impuestos o pago de tasas o cosas así. Pero que facilita, que el gobierno facilite ese tipo de transacción. La parte que sería el cuarto nivel, integraciones verticales y horizontales. ¿Qué significa eso? Que ahí, en ese nivel, las estructuras tecnológicas del gobierno que ofrece una visión y una apertura a los ciudadanos ya están tan desarrolladas que yo no tengo más una visión específica. Yo voy al Ministerio de Educación. Cuando entro en el site del Ministerio de Educación, voy a hacer una matrícula, por ejemplo, de un estudiante en una escuela. Pero ahí me piden un montón de documentos. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo concreto, pero puede ser otras miles de cosas. Ahí me piden un documento, ¿no? El certificado de no sé qué, el documento personal de ese estudiante. ¿Y qué hago? Tengo que salir, buscar esa información y volver a rellenar el formulario ahí para poder matricular mi estudiante. En ese nivel estaríamos ya con las posibilidades. Mira, si yo sé quién es el ciudadano, yo tengo ya acceso a sus datos ahí, o como representante legal de ese estudiante, o como el propio estudiante, o como ciudadano, mis datos están ahí, que yo ya puedo vincular a todo que voy a hacer dentro de esa estructura de gobierno. Entonces no tengo que salir, ir a otro sitio, preciso de un certificado de eso, pero eso no es aquí en educación, eso es en el Ministerio del Trabajo, pero eso en el otro. No, en ese momento ya estarían todos integrados. Y por fin, en fin, el mejor de los mundos sería la integración sin fronteras. ¿Qué significa eso? Significa lo que yo he dicho aquí. Si tienen la oportunidad de entrar en el site del gobierno de Canadá y del gobierno de Finlandia, van a ver ahí que es así, tú ni sabes que está en un site gubernamental. Es que no funciona así. No tiene áreas específicas. Tú eliges o que te interesa, participa do que te interesa, puede hacer todos los trámites por ahí. Enfim, tem um projeto de lei que te interessa. Mira, há um problema em meu barrio. Pero eu posso falar no governo nacional sobre meu barrio, sobre minha cidade e meus espaços. Então, seria uma integração completa. Isso é fantástico, pero não temos em muitos lugares, porque isso precisa primeiro passar por vários níveis. E não significa que Equador, por exemplo, não tenha um pouco de cada nível. La evaluación, que no es que estoy solo en el básico, estoy solo en ese. No, tenemos características de varios niveles en todos los gobiernos. Pero ¿cómo podemos mejorar eso, ampliar, estructurar de otra manera, ¿no? Entonces, es por eso que primero hacemos entonces toda esa evaluación del grado y todo. Para eso, en fin, esa es la estructura metodológica, pero tenemos ahí los instrumentos, las herramientas de investigación, cómo aplicamos, cómo eso funciona, que foram construídas, já estão mais ou menos construídas. Falta uma adequação ou outra. Depois, se tem interesse, eu posso apresentar. E, por fim, que hicimos aqui, e me parece que nem todos os programas de governo eletrônico fazem, que é a avaliação da usabilidade e acessibilidade dos portais do governo. Isso significa que estamos dentro do âmbito do acesso universal. Como eu havia falado, não? Uma pessoa que é analfabeta pode entrar e fazer aí suas coisas. Isso seria uma possibilidade de acesso universal. Eu não estou falando solo de discapacitados. Eu estou falando... Não, analfabeto que não sabe ler nem escrever. Analfabetos funcionais, analfabetos mesmo. Não digitais. Isso já...
isso já estaria aqui, num alto nível. Se a pessoa já lê e escreve, fantástico. Mas nós, em Brasil, temos, por exemplo, uma grande parte da população que é analfabeta, mas que são cidadãos, não? E tem que ter aí as oportunidades que todos, não? Igual que todos. Não podemos excluir, não, eles não sabem, então não. Os analfabetos digitais, também não. Isso só serve para quem já está mais ou menos... que sabe mais ou menos utilizar a internet. Então, não funciona assim para nós. Seria mais amplo que isso, não? Então, seria a capacidade de estabelecer a comunicação e intercâmbio de conhecimentos independente de hardware, software, infraestrutura de rede, idioma, cultura, localização geográfica, habilidade física ou mental. Isso é o que se espera do acesso universal. Então, quando falamos muito de acessibilidade, acessibilidade é ter umas letras grandes no site, ou ter software para ciegos, ou ter... Não, acesso universal é acesso universal. Se estamos trabalhando nessa perspectiva, temos que incluir a todos, e não a alguns grupos. Então, por lo tanto, não compreender claramente o que significa acessibilidade e o que significa usabilidade. A usabilidade está considerada desde uma perspectiva do cidadão, não? E que a usabilidade seria o aspecto que assegura que o portal do governo seja de fácil uso, eficiente, agradável, otimizado nas interações entre os cidadãos e o governo através desse espaço. Isso é o que estamos falando de usabilidade. Então, são mais ferramentas e estratégias de como se utiliza. Enfim, os objetivos: eficácia, eficiência, segurança, facilidade na aprendizagem e memorização. E nessa evaluação de usabilidade se opta por um método de evaluação que se chama heurística, que se pode definir como uma técnica de inspeção, não? Que é feito por um grupo de especialistas, e esses especialistas vão evaluar a interface e o trabalho nessa interface. E como se pode, e aí identificando o que está bem, o que não está, e vamos a proponer mais como facilitar isso, mas tem que ser especialistas dessas áreas para ser esse tipo de avaliação. Cada uma das categorias adotadas foram compiladas e basadas em diversos autores, esses todos. Depois, se querem, eu posso enviar aí, tem uma bibliografia extensa para quem quer estudar mais esses temas. E a última parte seria a avaliação da acessibilidade, não? Que se considera os processos normativos, culturais, educacionais, contextuais, de expertise. Por isso, não só para, enfim, para quem já utiliza a tecnologia, tem que ser também para quem não utiliza. Enfim, esses resultados, depois de sacar todos esses resultados, vão servir para quê? Não seria para evaluar as estratégias que já existem, porque me parecem boas as estratégias da Secretaria do Governo Eletrônico. Quando leemos assim os planos que tem a Secretaria, são assim fantásticos, assim. Nós, por exemplo, não temos nada parecido com uma integração nacional, pensando em todos, nada disso. Então, temos por estados de Brasil, por exemplo, como vários países. Não tem uma secretaria nacional. Tuvimos em um certo momento, mas depois pensaram que era, isso não serve para nada, deixa e já, menos uma secretaria. Então, para averiguar as estratégias que existem, modificá-las, não, se necessário, e também proponer novas estratégias para melhorar essas estruturas. Então, o ideal é que o processo de vigilância e avaliação seja periódico. Por exemplo, vamos fazer desde CIESPA uma avaliação, não? Eu não posso dizer que é a primeira, que eu tenho conhecimento, eu não conheço uma avaliação do governo eletrônico de Equador, hecho por grupos vinculados a esses lugares que, enfim, que seriam os grupos mais específicos, não? Mintel e a Secretaria de Governo Eletrônico. Eu não conosco. Então, se têm e se estão por aqui, por favor, me enviem para que eu conozca. Pero vamos tentar desde CIESPA hacer uma avaliação, não? Pero isso tem que estar em permanente avaliação. Hacemos uma esse ano, o próximo temos que evaluar de novo, depois de novo. Primeiro, verificar se as estratégias estão boas, proponer novas, exatamente como está aqui, e modificar o que não serve.
y mejorando poco a poco, integrando todo. El ideal también máximo sería que todo el gobierno tuviera una integración. Eso significa que las bases de datos tienen que estar integradas, la transparencia va a ser mucho más amplia do que hoy, ¿no? El Ministerio de Educación tiene datos de educación, el otro tiene datos del otro, el de trabajo tiene datos de trabajo. Pero, ¿cómo yo puedo cruzar eso todo? ¿Cómo yo puedo saber que los de educación salieron y fueron, por ejemplo, Francesco estaba investigando el año pasado sobre ese tema, ¿no? ¿Cuántos salen de las universidades? Consiguen empleos en sus áreas de formación y eso todo, pero no conseguimos exactamente acceso a varios datos, ¿no? Porque no existen, pero porque el trabajo no está integrado con educación, entonces no se cruzan esos datos. Tenemos que hacer eso punto a punto. Por ejemplo, estudiante por estudiante. Y es un trabajo casi imposible, ¿no?, de se terminar. El objetivo, entonces, del estudio se da por el principio de que el surgimiento de un programa de gobierno electrónico es resultado de cambios que viven ocurriendo en la sociedad contemporánea, principalmente en virtud de dos movimientos, ¿no? La evolución del Estado y la inserción de las TICs en los diversos sectores de la sociedad. Básicamente partimos de ese principio para elevar, ¿no? Y en ese contexto es posible entender que la finalidad de una política de gobierno electrónico, más allá de la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, porque también muchos gobiernos ponen eso como el máximo, mira, ofrecemos eso y esos servicios, pero no es exactamente eso que es un gobierno electrónico, ¿no? Está bien, pero tenemos que evoluir un poco más. Debe también tener como enfoque la verdadera ciudadanía digital y mirar el gobierno electrónico como iniciativa posible de reducción de la burocratización entre el gobierno y el ciudadano. Y yo diría que dentro de esta desburocratización sería también apertura de canales de comunicación, espacios y, en fin, estrategias, ¿no?, de participación ciudadana. Aquí, yo traigo algunas condiciones para a participación, que, por ejemplo, en Ecuador encontramos algunas y no encontramos muchas otras. Por ejemplo, que el gobierno, en fin, pueda proveer servicios. Ni siempre encontramos todos los servicios en línea. El feedback. Yo, por ejemplo, en fin, como investigo eso, yo envío comunicaciones, pero a veces no recibo respuesta, a veces sí. Entonces, sí, ahí tú percibes una evaluación súper superficial eso. Pero si quieren comprobar cómo funciona, intenten. Envía una solicitud, por ejemplo, de información. De un dato que tú necesites, cualquiera. Si reciben la respuesta, viva para ese ministerio, para esa secretaría. Ahora, si no recibe, es que es igual en todos los lugares. Mi crítica no es Ecuador, mi crítica es que así en miles de países. Pero traigo también algunos ejemplos buenísimos que encontramos en América Latina y algunos otros países. El respeto a las reglas de accesibilidad, al acceso universal, la oferta de servicios multicanales, que es súper importante. Las relaciones entre portales, que yo estaba hablando, ¿no?, de la integración, de cómo se estructura eso todo, que yo no preciso entender cómo funciona una estructura de gobierno, esa estructura jerárquica gigantesca, con un ministerio, miles de secretarías, miles de direcciones, más miles de asesores, más subsecretarios, en fin. Yo no preciso saber eso para utilizar esos servicios que yo tengo, en fin, derecho, ¿no? O tener informaciones. Que no es porque conozco fulanito que es asesor del asesor del asesor que yo voy a tener la información. No, es una obligación del Estado. Y por fin sería el gran portal único, ¿no? Tenemos un único espacio de entrada en esa estructura del gobierno. La personalización, la nube, en fin. La nube facilita, na parte más técnica, pero facilita la integración de los datos, ¿no? En nube aquí, yo estoy hablando de una infraestructura bastante física, que son, en fin, o que es un data center completo, integrado, y que tenga ahí todas las informaciones que yo pueda conectar, integrar y
aplicar para enfim, em benefício ou tanto de construção de políticas ou para análise do que eu quero. E a personalização, essa parte é bastante importante e seria que eu, como cidadã, entro e posso personalizar absolutamente todo o que eu quero aí. Não é tudo o que me interessa, mas o que me interessa, eu tenho que ter acesso fácil, rápido, e não preciso estar estudando como ou buscando. Não, eu tenho que entrar e ter essa... Já se acabou o tempo? Ah, não. Enfim. Então, a participação seria parte, ¿no?, desse processo de aceitação da inclusão dos cidadãos em linha no governo. Isso é bastante importante, porque o governo tem que querer a participação cidadã. Podemos forçar essa participação? Sí podemos, mas se temos um governo que se propõe a, enfim, a estar aberto, principalmente os governos progressistas, eu creio que têm essa característica, não, de estar aberto, de compartilhar, de abrir espaços, de debatir. Então, aí sim, não, se esse tipo de governo apoia as práticas cidadãs, não, a participação, o aporte, incluso a deliberação por los cidadãos, está mais fácil conseguir essa estrutura que estávamos falando antes, não? E sobre participação, especificamente, que está dentro do governo eletrônico, que seria o máximo, não? Que podemos entrar aí e ter acesso à informação, a participar, a, enfim, a personalizar, a ter todo em um único lugar. As Nações Unidas criou 3 indicadores básicos, que é, nós não utilizamos só isso para analisar, e nem creio que os indicadores de Nações Unidas são os melhores do mundo, e nem como evaluam, pero sí, algunos aspectos son interesantes, que es la parte de información, consultas y decisión, que es la parte del proceso más deliberativo mismo. Yo tengo la información o puedo consultar esas informaciones y puedo incluso decidir sobre eso o no. Por ejemplo, como intentamos construir en el CIPA, eu creio que tem um pouco dessas 3 características, não? Tu tens a informação, não só a informação que ponem, mas a documentação relacionada à informação da consulta. Tu puedes consultar incluso os documentos anteriores a esses processos e depois aportar dentro desses documentos que estão aí para a aportação. Então, cumprimos um pouco das 3 partes, por exemplo, que evaluam Nações Unidas. Equador, em 2014, aí estava no lugar 65, não? Sobre se evaluamos os 3 indicadores de participação. Aqui abaixo estão os países, os 50 países que que possuem os melhores indicadores de participação cidadã. Significa que o governo provê, e aí não é desde os cidadãos até o governo, mas que o governo abre espaços e provê essa possibilidade, dá essa possibilidade de participação. Então, aqui estão os países. Mira, eu creio que Chile ampliou bastante, Colômbia é um dos principais em América Latina, Brasil está aí, mas agora já não temos nada mais, não? Quitaram tudo que tínhamos aí e não sabemos o que vai passar. E El Salvador, México e alguns eu evaluei já há 2 anos, mais ou menos, e trago aqui mais ou menos alguns que eu creio que são representativos nessas perspectivas aqui que estamos falando, não? Que é Colômbia, o portal de governo de Colômbia, que é, assim, vale a pena. Não tem todos os indicadores para ser o máximo nível, mas estão a caminho de, assim, já estão super evoluídos nesse sentido, não? Ele se destaca por conter vários meios para a população, para participação, e que as pessoas puedan se vincular aí ao governo e participar das ações e consultas. Possuem fórum em linha, blogs, consultas, sítios externos, como todas as redes sociais do mundo. E é um dos portais que mais possui foco na participação do cidadão e na integração com redes sociais. É esse, de Colômbia. México. Vai se dividir el portal de... Mira, esa es la visión cuando se entra
Y está buenísimo eso, porque tú no tienes esa cara de un sitio institucional y esa cosa horrible que son los sitios institucionales. Entonces, ahí já se utiliza, não se divide em 3 partes, serviços mais utilizados por el usuário, porque o próprio sistema já reconhece quais são os serviços que o usuário, isso é a personalização. Não, se eu sempre estou buscando informações no site do Ministério de Educação, por exemplo, já me traz aqui na primeira página, quando entro no portal, lá na portada, já vem para mim ícono me dizendo que esse lugar aí é o que eu sempre acesso, mas sem que eu tenha que elegir essa opção. 2, oferece permisso e invita o cidadão para ter acesso a uma área de participação. E 3, mostra o contato do governo, onde a população pode quitar dúvidas sobre o portal ou enviar comentários. Outro de Brasil, esse espaço aqui, que agora já não está funcionando, depois que entrou Temer, aí já nos quitou o portal de la transparência, que é um referente mundial de dados públicos, já não funciona mais. Se vão tentar entrar aí, já não vão conseguir ver nada. E essa parte aqui, que foi o portal e-democracia, também na hora já não funciona. Que esse portal aqui integra vários serviços. Tu puedes entrar em uma agenda, pedir para participar das sessões da Câmara dos Deputados. Se tu participas aí, pode enviar perguntas, eles têm que responder. Então, você tem toda uma estrutura de comunicação organizada para isso. E tu acompanhas por uma webcam, eles também te veem aí, enfim, e tem essa possibilidade de interação. Não a todo momento, e nem em todas as sessões. Por exemplo, nas sessões de votação de alguma coisa, não. Mas enquanto estão se construindo uma lei, um projeto, aí sim, tu podes entrar e participar como cidadão. Mas são 20 lugares para cada sessão que permitem. Isso é nada, não, para um país de 200 milhões. Mas sim se pode. Temos um espacito deste tamanho assim. E também trabalhamos enfim, com a TV digital, não? Temos a oportunidade de fazer os processos um pouco mais interativos, não? E conseguimos implantar na TV Câmara, a Câmara dos Deputados tem uma TV, não? Uma estrutura não? De TV. Aí, um canal e uma TV. E nessa estrutura, todos os poderes em Brasil, o legislativo, o executivo e o judiciário também. Então, pero em la Câmara, que é o mais próximo assim de los ciudadanos, conseguimos implantar aí e fazer uma aplicação para a TV digital, que temos mais uns 10 anos para que todo o país tenha a possibilidade da interatividade por la TV digital. Criamos uma aplicação que sim, os cidadãos podem interagir por meio dessa aplicação, que é muito mais ampla, por exemplo, que o sistema desse site aqui da Câmara. Também cancelaram esse programa. Está construído, funciona. Provamos, mas agora já não podemos utilizar. Temos outro portal de Reino Unido, que também transformou, por exemplo, a búsqueda de serviço em uma ação única, não? Então, por exemplo, tu buscas, entra em uma, é como uma página de Google, por exemplo, entra aí para buscar alguma coisa, tu buscas e já sale todo que pode encontrar no site já te devolve. Então, é uma ferramenta mais de búsqueda, usaram essa estratégia, que não está mal também. Coreia do Sul, que tem que aqui mira, eu tenho uma estudante que lê e habla, não, coreano, então he hecho todas as transcrições da página. Então, nesse portal, os serviços estão em nível nacional, em nível local, em nível do barrio. Isso aí se pode encontrar todo e intercambiar informações e participar de vários processos decisórios aí nesse portal, que está fantástico também. E esse que eu falei de Finlândia e de Canadá, mas seria bom entrar aí, porque eu, por exemplo, só posso entrar na portada. Tenho que ser cidadã finlandesa para poder entrar aí e participar. Mas tenho alguns amigos que são finlandeses, então entramos aí para evaluar.
La página es bastante sencilla, pero se puede incluso intervenir. Eso que yo estaba hablando, no, creamos una aplicación que tú puedes participar de los debates en la Cámara. Ahí no, ahí es ley. Ellos participan de los debates, ellos incluso pueden construir un proyecto de ley, presentar ese proyecto sin tener que recorrer a 130 miles de firmas para poder presentar un proyecto. Ellos tienen un proceso bastante diferente, así, y para mí interesantísimo. Enfim, y del Canadá igual, bastante, son similares, pero con sus adecuaciones culturales y contextuales, dependiendo del país, ¿no? Enfim, entonces yo hablé un poco, ¿no?, sobre la investigación, sobre los procesos, sobre las estructuras. Yo ya empecé la elección de los portales del gobierno. Para mí algunos son fundamentales. Primero, los que ofrecen información de todo el país, ¿no?, la información sobre datos del país. Otro sobre, que por ejemplo es una área bastante importante, que es el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Educación. Entonces, básicamente, vamos a trabajar aquí en CIESPAL dentro de esas líneas para ver o que podemos aportar, enfim, proponer, evaluar, apresentar os informes para os gestores dessas áreas, para ver se conseguimos, enfim, é uma colaboração. É meu papel aqui como investigadora, não, prometeu, e me encanta fazer esse trabalho. E aqui enfim, uma nota, não, que é importante para isso todo não é exatamente a tecnologia em si, não, pero as estratégias e como utilizamos e em que contextos utilizamos. E é isso, muitas gracias.